aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre como você pode gravar guitarra na sua casa. Bom, em primeiro lugar a gente tem alguns princípios básicos para poder gravar guitarra. Você tem que saber bem a linha que você vai tocar. Isso não significa que você não possa improvisar, que você não possa fazer, mas você já tem que ter feito uma pré-produção legal, com uma guia, com um acompanhamento, como a gente já viu no outro vídeo dessa série. Um outro princípio é aproveitar bem o espaço da sua sala para poder gravar as guitarras. Isso significa que você tem que ter uma sala razoavelmente isolada, se você for microfonar o amplificador, como a gente vai fazer nesse primeiro vídeo sobre gravação de guitarra. E também você tem que usar as características acústicas da sua sala ao seu favor. Basicamente, evite colocar a guitarra no mesmo sentido de uma das paredes da sua sala. Procure colocar ela na transversal, assim, atravessado. Então vamos supor que a sua sala está aqui. E você pode colocar o amplificador num cantinho assim, na diagonal da sala. Assim você já evita reflexões diretas e também um cancelamento de fase de alguma dessas reflexões no microfone. Por mais que você use um microfone só, muitas vezes o cancelamento de fase acontece por conta das reflexões da sala. Então você acaba tendo cancelamento de fase de um som que rebate numa das paredes e volta para o microfone com o som que está vindo direto do alto-falante para o microfone. Se o som que reflete na sala está num ponto de descompressão quando atinge o microfone e o som que vem direto do alto-falante está na compressão, ele vai acabar cancelando a fase e tirando todo o sinal de determinada frequência no microfone. Por mais que você só tenha uma perda parcial do sinal que vai para o microfone nessa frequência, ainda assim você vai acabar perdendo um pouco o sinal ou então enfatizando muito outras frequências, porque as fases podem ficar perfeitamente alinhadas e ele vai acabar dobrando a intensidade ou então pelo menos aumentando a intensidade. Então procure usar a diagonal para que você evite esse tipo de problema na sua microfonação. Uma outra coisa muito importante é quando você usa dois microfones ou mais. Você tem que prestar atenção qual é a distância que o axis do microfone está em relação ao seu alto-falante. Isso vai alterar muito também a questão das fases. Então, se a gente está lá com o SM57 colocado direto no axis do alto-falante, a gente vai ter que deixar essa partezinha, que é onde está o diafragma dele, bem alinhada com o diafragma do outro microfone. Nem que ele esteja na diagonal assim, mas o centro do diafragma tem que estar o mais alinhado possível em relação ao centro desse diafragma aqui. E essas marcações, tanto nesse microfone como nesse microfone aqui, que tem o axis alinhado com essas laterais aqui, ou seja, o diafragma dele está bem alinhadinho aqui, ele precisa ficar assim, na mesma altura que o outro, percebem? Esse aqui e esse aqui. Se você colocar diferentes microfones com o diafragma deles em diferentes distâncias em relação ao alto-falante da guitarra, você vai ter que calcular que diferentes frequências você terá interferências construtivas ou destrutivas de sinal, ou seja, vai ter mais amplitude em algumas frequências e menos amplitude em outras por conta de cancelamentos e ênfases de fase. Além, é claro, de um efeito assim de atraso também que você vai ter na percepção do som. É difícil pra caramba microfonar desse jeito, então você tem que ter uma sala adequada e uma estrutura maior, mas se você vai gravar em casa, eu recomendo que você procure pensar bem nisso. Aqui nesses exemplos eu vou manter os dois axes dos microfones com uma distância bem aproximada ao alto-falante, para evitar alguns problemas de fase, de preferência bem colados no amplificador. E essa é a maneira como eu acho melhor você gravar na sua casa. Eu sei que é uma redução de leque estético, porque as captações ficam com um determinado tipo de caráter, mas é o que é melhor para poder fazer em casa fora uma DI ou então gravar direto na placa. Vamos embora lá para a gravação? Então pessoal, nós escolhemos o SM57 porque ele tem um som clássico para os amplificadores de guitarra e eu preferi colocar ele direto no axis do alto-falante para que a gente possa ter um timbre médio com os ataques bem proeminentes através desse microfone. Esse mic já faz uma certa redução desses transientes, uma certa amaciada. Apesar dele ficar com bastante médio e distorcido, ele ainda fica com os transientes um pouco mais macios do que o condensador. Então, por isso que eu escolhi ele para ficar direto no axis. A gente vai ver nesse primeiro exemplo, ele direto no axis. Agora, vamos dar uma olhada numa outra coisa. Aí você fala assim, mas pô, Alvin, como é que eu vou achar o axis direto do meu alto-falante, aquele conezinho? Bom, você pode achar ele através de uma lanterna. Então você coloca aqui a lanterninha e vai encontrando exatamente onde está a cara do seu alto-falante. É aí nesse tweeter que você vai ter as frequências mais agudas dele. Ele vai ficar com um timbre bem mais agudo e mais assim ardido, eu diria. Aí se eu colocar um microfone que tem uma resposta de frequência muito ampla e um transiente muito rápido, como um condensador, eu vou acabar
tendo muito estalo e uma certa, assim, frequência meio irritante, com muito presence, que a gente chama, ali por volta de 4.200 Hz. Para evitar esse excesso e para eu ter esses transientes bem definidos nas frases da guitarra, eu preferi usar o SM57 direto nessa posição. E esse é o primeiro take que a gente vai ouvir agora. Outra posição muito comum utilizada é com o microfone fora do axis, ou seja, com ele um pouco inclinadinho assim, também mirado para essa corneta no centro, que é esse segundo take que a gente vai ouvir agora. Nessa última posição que a gente ouviu, você pode perceber que tem um pouquinho menos desse ataque, desse transiente, um pouco menos desse médio agudo que dá a presença no instrumento. Fica um pouquinho mais para trás, assim, um pouquinho mais puxado o som. Agora, pessoal, eu vou encontrar a posição onde eu tenho meus graves no meu alto-falante e vou posicionar ele virado lá fora do axis também, ou seja, inclinadinho assim que nem a gente viu antes. Então a gente viu o primeiro take direto no axis, na cara do alto-falante, o segundo fora de axis, também na cara do tweeter do alto-falante, e o último fora do tweeter do alto-falante e fora de axis. Bora lá ouvir o take. Bom, como eu falei para vocês no começo do vídeo, para esse tipo de som eu não usaria exatamente esse amplificador, eu usaria um Vox AC30 e também teria um pouquinho mais de tempo, mas como eu já estava fazendo uma gravação no outro dia, eu preferi utilizar ele já que estava na mão, montadinho aqui, para mostrar a diferença que tem entre as diferentes posições do microfone, que é um clássico, que é o SM57. Você também pode fazer isso na microfonação do seu PA, mas é claro, você tem que pensar que também vai ter um monte de som vazando de tudo quanto é lado. Então se você quer mandar um sinal direto para o PA do microfone, você tem que pensar que ele, às vezes fora do axis assim, pode acabar pegando muito som de um outro instrumento que esteja colado, ou um outro amplificador, ou um monitor de palco até muitas vezes. Vocês perceberam que fica bastante médio, assim, um pouco meio estridente, meio amassado, né, o som do SM57. É por isso que eu gosto de misturar dois tipos de microfonações diferentes, a do SM57 e também a desse microfone aqui, que é o Perception 420, que é um microfone de condensador, diafragma largo que eu tenho aqui. Esse condensador eu não gosto muito de colocar ele direto em axis, porque ele vai trazer muito daquela frequência que a gente falou, de 4.200 Hz, e também vai trazer muito ataque nesse tipo de frequência. Então eu prefiro colocar ele fora do axis e virado também posicionado na mira do centro do alto-falante. Assim ele pega um pouquinho mais do low end e do high end do som da guitarra mesmo, né? Fica uma coisa um pouquinho mais artificial, com mais grave, que nem vocês vão poder ouvir agora nesse take. Aí agora, nesse último take, vocês vão ouvir novamente aquela posição que a gente fez no começo do SM57. Nesse take são dois microfones diferentes. O SM57 direto na cara do alto-falante e também o Perception 420 fora de axis, mas também no centro do alto-falante. Bora lá ouvir?
galera, espero que vocês tenham ouvido a diferença entre os diferentes posicionamentos dos microfones e a soma dos dois microfones. Essas diferenças são fundamentais até para quem usa plugins do computador, porque o próprio plugin simula diferentes posicionamentos dos microfones. Assim você vai saber melhor qual approach estético que você vai ter para sua música e para sua gravação em casa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo e não deixem de curtir os nossos conteúdos. E se você já acompanha os nossos conteúdos, eu convido você para participar da nossa campanha de crowdfunding, que vai me mandar lá para o Mix with the Masters na França, o seminário de uma semana com o Joey Ciccarelli, para poder trazer mais e mais informações para vocês aqui. Para poder participar do crowdfunding é só conferir o link aqui na descrição e não deixe de se inscrever no nosso canal apertando aquele sininho para receber notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Valeu, galera, um abração, até mais, tchau, tchau!